Uma saudação especial aos ouvintes do podcast Touros Ursos de Robôs que estão nos acompanhando nesta análise aprofundada. Um olá para todo mundo. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, e a nossa pauta de hoje é, fazer aquele resumo cirúrgico de fechamento dos mercados globais. E que fechamento, né? Nossa, nem me fale. O objetivo da nossa exploração de hoje é justamente entender o racional por trás das movimentações brutais deste pregão. Sim, e traçar as expectativas para o resto da semana. Exato. A gente vai mergulhar nas notícias que estão, fazendo as mesas de operação suarem frio pelo mundo afora. Pois é. E trouxemos para a mesa uma pilha de relatórios financeiros fresquinhos da CNBC, do Investing.com e do Diário do Comércio. E olha, o cenário que eles pintam é bem complexo, né? Muito complexo. Foi um verdadeiro teste de estresse para a paciência e para a estratégia de quem investe. Tivemos uma sobreposição rara de choques geopolíticos, reviravoltas jurídicas e uma mudança drástica na narrativa da tecnologia. Certo, vamos desempacotar isso porque a nossa missão hoje é decifrar o que de fato derrubou as bolsas americanas, né? E o que incrivelmente segurou a cotação do dólar no Brasil. Isso foi bem curioso, para falar a verdade. Muito. E claro, como o medo de que a inteligência artificial possa desestabilizar a economia acabou colidindo com uma nova guerra tarifária global. É a tempestade perfeita. Os números de hoje não contam apenas uma história de queda. Eles contam uma história de reprecificação total de risco. E, o gatilho principal veio diretamente de Washington no fim de semana. Sim, o anúncio tarifário. Isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um aumento nas tarifas globais de 10% para 15%, e com efeito imediato. O detalhe crucial aí, e que os relatórios destacam com muita ênfase, é o momento exato desse anúncio. Explica melhor essa questão do momento para quem nos escuta. Aconteceu logo após a Suprema Corte americana derrubar uma parte significativa da agenda comercial anterior do presidente. Que se baseava naquela lei mais antiga, certo? Exato, uma lei de 1977. E veja bem, o mercado detesta incerteza jurídica. E foi exatamente isso que foi injetado nas veias da economia global antes mesmo da abertura dos mercados nesta segunda-feira. Mas a mecânica dessa nova tarifa é diferente da anterior, não é? Os relatórios citam uma base legal totalmente nova sendo testada agora. O que é fascinante aqui é justamente essa manobra legal. Essa nova tarifa de 15% invoca a seção 122 da Lei de Comércio de 1974. Uma legislação de 74? Isso. E é uma legislação raramente testada dessa forma. Ela permite ao presidente impor tarifas de até 15%, mas tem um grande asterisco. O prazo. O prazo. Isso só é válido por 150 dias, sem precisar da aprovação do Congresso. E teve o aviso claro de que os países que tentarem contornar ou fazer joguinhos com a decisão da Suprema Corte enfrentarão retaliações piores. Pera, vamos pausar nisso um segundo. 150 dias, no mundo da logística global, é um piscar de olhos. Como é que as cadeias de suprimentos reagem a um prazo tão curto assim? É um pesadelo logístico. Pensa comigo no funcionamento prático do comércio internacional. Certo. Imagina uma empresa tentando roteirizar uma frota de navios cargueiros saindo de Shenzhen em direção a Los Angeles. Ok. Uma viagem dessas, somada ao desembaraço aduaneiro e à distribuição terrestre, isso leva meses. Não é de um dia para o outro. Se a regra tarifária muda de forma abrupta e tem um prazo de validade de apenas 150 dias, o gestor de logística não sabe quanto vai custar o produto quando ele finalmente chegar à prateleira. A incerteza paralisa tudo. Paralisa as encomendas de longo prazo completamente. E isso explica a cascata de consequências legais que a gente viu explodir quase instantaneamente. Temos milhares de empresas em todo o mundo que agora estão processando o governo americano. Sim, exigindo reembolsos. Exato. Exigindo reembolsos das tarifas antigas que foram derrubadas pela Suprema Corte. E no campo legislativo, a resposta também foi imediata, viu? Senadores democratas, liderados por Ron Wyden, acabaram de lançar um projeto de lei para forçar a devolução imediata desse dinheiro arrecadado sobre a regra anterior. É uma bagunça completa. Total. O foco de quem opera no mercado agora não é nem o debate político em si,
mas a total imprevisibilidade do fluxo de caixa dessas empresas importadoras. E essa onda de choque varreu o globo na abertura desta segunda-feira. Na Europa, a reação não ficou só nas palavras, né? Não mesmo. O Parlamento Europeu engavetou a votação do acordo comercial. Sim, eles pausaram por tempo indeterminado a votação daquele acordo gigantesco com os Estados Unidos por conta desse novo imposto. Nas telas, o índice pan-europeu Stoxx 600 refletiu essa quebra de confiança e fechou com uma queda de quase 0,5%. E tivemos movimentações corporativas intensas por lá para ilustrar esse nervosismo todo. A Johnson Matthey do setor químico desabou brutais 16,4%. 16% é muita coisa para um dia só. É um tom enorme. Isso após eles concordarem em reduzir o preço de venda de uma das unidades para Honeywell. Mas teve gente tentando se proteger, não teve? Teve? Empresas tentando blindar o valor pro acionista agiram rápido. A varejista britânica JD Sports conseguiu subir 3,4%. Como eles conseguiram isso num dia de queda geral? Anunciando uma recompra de ações na casa dos 200 milhões de libras. Aquela velha estratégia de segurar o papel no meio do caos. Exato. Mas a resposta internacional que realmente chamou a minha atenção veio do outro lado do mundo. A Ásia teve um fechamento misto. Bem misto. A China e o Japão estavam fechados por causa do feriado do Ano Novo Lunar, o que já tira muita liquidez da jogada. Mas a Coreia do Sul tomou um caminho que parece, sim, desafiar a gravidade. Foi surpreendente. O índice KOSPI simplesmente bateu seu recorde histórico absoluto, cruzou a marca dos 5.800 pontos. E o Hang Seng, lá em Hong Kong, também saltou mais de 2%. É uma dissonância cognitiva super interessante para os analistas avaliarem. Ver parte da Ásia subindo enquanto o Ocidente entra em modo de defesa total sugere que os investidores locais estão precificando que os estímulos internos podem compensar. Compensar o fechamento parcial das portas americanas, certo? E justamente, a dinâmica regional ali está ditando as regras hoje. E no meio de todo esse ruído comercial, as moedas sofreram um impacto profundo. O dólar americano teve a sua maior queda semanal desde junho do ano passado. É um movimento forte. O euro se fortaleceu, operando acima de 1,18 dólares. E o iene japonês também subiu, sendo negociado perto de 154 por dólar. E aí vem a grande pergunta que fica para quem acompanha os fundamentos macroeconômicos. Qual? Por que a moeda americana enfraqueceu justamente quando novas tarifas, que teoricamente protegem a indústria local, foram anunciadas? Olha, essa é a grande charada das mesas de câmbio hoje. A Sarah Young, que é chefe de estratégia de câmbio da CIBC Capital Markets, trouxe uma análise muito lúcida nesses relatórios que a gente está dissecando. E o que ela pontua? Ela aponta que os gestores estão divididos entre duas teses. A primeira argumenta que tarifas mais agressivas vão gerar inflação nos Estados Unidos, forçando o Federal Reserve a manter os juros altos por mais tempo. Juros altos fortalecem o dólar. Na teoria, sim. E a segunda tese, que pelo visto ditou o ritmo de hoje. A segunda tese foca no risco sistêmico. Esse nível extremo de incerteza diplomática e comercial acelera o movimento de desdolarização global. As pessoas fogem da incerteza. Exatamente. A imprevisibilidade governamental faz com que bancos centrais e grandes fundos prefiram diversificar suas reservas para outras moedas ou ativos, enfraquecendo o dólar no curto prazo. Hoje, o medo da instabilidade venceu a perspectiva de juros altos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o choque tarifário foi apenas a primeira frente fria a atingir Wall Street. A tempestade perfeita se formou quando uma segunda frente atingiu o setor que tem carregado as bolsas nas costas. O setor de tecnologia, a inteligência artificial. Sim, os números do tombo nos Estados Unidos foram pesados. Sem focar muito em decimais aqui, mas o cenário foi de sangria. O índice Dow Jones derreteu, perdeu mais de 800 pontos, uma queda de quase 1,7%. O S&P 500 caiu 1%, apagando os ganhos e voltando para o vermelho no acumulado do ano, fechando ali nos 6.837 pontos. E o Nasdaq, que é o paraíso das empresas de tecnologia, recuou mais de 1% também. As empresas menores do índice Russell 2000 sentiram ainda mais a pressão,
caindo quase 2%. O mercado como um todo piscou um alerta vermelho que a gente não via há algum tempo. E o gatilho para essa reprecificação toda da tecnologia veio na forma de um relatório da Saturn Research. O documento previu que o atual boom da inteligência artificial não será apenas um motor de eficiência corporativa. Esse foi o susto. Eles disseram que a IA pode levar a um desemprego estrutural de até 10%, prejudicando gravemente a economia em geral. Esse é o ponto de virada na narrativa de hoje. É a grande sacada. Até a semana passada, o mercado comprava a ideia da IA puramente como uma ferramenta para expandir margens de lucro. Uma assistente de luxo, basicamente. Exato, mas de repente os analistas começaram a precificar o impacto macroeconômico negativo. Se a IA elimina empregos de colarinho branco em massa, quem vai consumir os produtos e serviços que mantêm a economia girando? É uma mudança total de paradigma. A IA deixou de ser vista como assistente e passou a ser encarada como uma competidora implacável que comoditiza serviços inteiros. E essa nova percepção fez vítimas de grande peso no pregão de hoje. A IBM, uma gigante histórica, viu as ações despencarem 13% em um único dia. 13% para uma empresa do tamanho da IBM é um evento sísmico. E o motivo é super revelador. Isso aconteceu logo depois que a Anthropic lançou novos e poderosos recursos de programação para o seu Claude Code. O que mostra uma relação direta de causa e efeito. A percepção do mercado foi cristalina se uma IA agora consegue escrever, auditar e implementar códigos complexos com uma proficiência de um engenheiro sênior. Os modelos de negócios focados em consultoria de TI e terceirização de tecnologia estão sob uma ameaça existencial. E o efeito dominó atingiu em cheio o setor de software corporativo e segurança cibernética também. Ações de empresas líderes como a CrowdStrike e a Zscaler sofreram quedas de 10%. 10%? A sensação de que arquiteturas tradicionais de software podem ser substituídas por IA causou uma debandada dos investidores. Contudo, para quem analisa o mercado de forma mais fria, é essencial trazer um contraponto a esse pânico estrutural. Tem gente defendendo o setor tradicional. Tem. A analista Madeleine Brooks, do Bank of America, publicou comentários rebatendo frontalmente essa visão apocalíptica para o setor cibernético. A tese dela é pautada na arquitetura real dos sistemas. Como ela defende a sobrevivência dessas plataformas tradicionais de segurança? Ela argumenta que a inteligência artificial atual é fantástica para ler logs rapidamente e gerar respostas textuais, mas ela não tem a visibilidade da infraestrutura profunda, o controle de rede ou a confiabilidade necessária para substituir plataformas ponta a ponta. Entendi. A IA ainda erra. Exato. Um modelo de linguagem pode ter alucinações. Um firewall não pode. A IA vai melhorar a eficiência operacional, mas a espinha dorsal da segurança de uma grande corporação ainda vai exigir as plataformas fechadas que empresas como a CrowdStrike vendem. Faz todo sentido. Mas mesmo com essas análises mais ponderadas, tentando acalmar os ânimos, o instinto de preservação de capital falou muito mais alto hoje. Tivemos uma clássica busca por proteção, uma fuga para portos seguros. O famoso flight to quality. Isso. O dinheiro que saiu da tecnologia buscou refúgio nos setores defensivos. Empresas de bens de consumo básico, aquelas que vendem produtos que as pessoas precisam comprar, independentemente de guerra tarifária ou revolução da IA. Elas tiveram um dia excelente. O Walmart e a Procter & Gamble registraram altas superiores a 2% num dia em que o mercado geral estava derretendo. É exatamente o que se espera em momentos de alta aversão a risco. E já que estamos fazendo esse giro corporativo rápido, vale destacar movimentações de bilhões que rolaram à margem das crises. A farmacêutica Gilead anunciou a compra da ArcelorMittal por cerca de 7,8 bilhões de dólares. O prêmio pago foi tão alto que as ações da ArcelorMittal dispararam incríveis 78%. Movimento brutal. E no setor de medicamentos para perda de peso, a Novo Nordisk sofreu um baque de 14%. Por quê? Porque os dados do novo medicamento experimental deles, o CagriSema, não conseguiram superar os resultados do remédio da rival Eli Lilly. O tirzepatide, cujas ações inclusive subiram 3% hoje. Isso mesmo.
E só para provar que alguns hábitos não mudam na incerteza, a Domino's Pizza superou as expectativas de vendas globais. As pessoas podem estar em pânico com a economia, mas continuam pedindo pizza. É um lembrete importante de que a microeconomia e os fundamentos das empresas continuam operando e gerando valor. Mas se a gente mudar o foco geográfico e olhar para o comportamento do mercado brasileiro, teremos um capítulo à parte nesta análise, especialmente no câmbio. O cenário brasileiro hoje trouxe um movimento contraintuitivo que exige muita atenção de quem nos escuta. Com o mundo em pânico por causa de tarifas e IA, seria natural esperar uma disparada do dólar frente ao real, certo? Totalmente. Mas ocorreu o oposto. O dólar à vista no Brasil fechou perto da estabilidade com uma leve queda de 0,14%. Fechou ali na faixa de R$ 5,16. A menor cotação de fechamento em quase 21 meses. Na mínima do dia, chegou a beliscar os 5,13, o que explica o dólar derreter frente à nossa moeda num dia de fuga global do risco. Essa é uma aula prática sobre dinâmica de fluxo e fundamentos locais. O primeiro fator é o comportamento do próprio setor produtivo. Ao longo do dia, sempre que o dólar tentava respirar e bater na casa dos 5,18, os exportadores brasileiros aproveitavam o pico e entravam vendendo moeda pesadamente. Para internalizar os lucros. Sim, criando um teto muito firme para a cotação. E o segundo fator, que eu considero o grande motor silencioso do nosso câmbio hoje, é o diferencial de juros, o famoso carry trade. Para a galera que acompanha o mercado e quer visualizar o poder disso, como essa conta atrai tanto capital? Pensa num gestor de um grande fundo global em Nova York ou Londres. O capital dele é totalmente pragmático. Hoje de manhã, o Boletim Focus do Banco Central reduziu a projeção da nossa taxa Selic para 12,13% no final do ano. É uma leve queda. Sim, mas agora olha para a taxa de juros dos Estados Unidos, que está estacionada na faixa de 3,5% a 3,75%. É um abismo de juros entre as duas economias. Precisamente. Esse abismo cria um prêmio de risco formidável. O investidor estrangeiro olha para o Brasil e vê a oportunidade de lucrar mais de 12% ao ano em renda fixa. Para capturar esse rendimento, ele precisa trazer dólares para o Brasil e comprar reais. E quando entra essa enxurrada de dólares no mercado interno para aproveitar os juros altos, a oferta da moeda americana aumenta exponencialmente por aqui. E que, naturalmente, empurra o preço do dólar para baixo. E o mercado financeiro parece acreditar nessa resiliência. A projeção do dólar para o final de 2026 caiu de 5,50 para 5,45 no relatório Focus de hoje. O fluxo de capital segurou o câmbio com firmeza. Mas na Bolsa Brasileira, a história seguiu o roteiro global da queda. O Ibovespa não resistiu à gravidade e fechou em queda de quase 1%, perdendo o suporte dos 189 mil pontos. O índice foi arrastado pelo mau humor externo, né? Sim, e também pelo peso específico dos bancos nacionais e do setor de saúde. Vimos papéis com forte peso no índice sofrendo bastante. O Santander caiu mais de 4,5%, a Hapvida acompanhou com quase 4,8% de queda. E a Vibra Energia amargou um dos piores desempenhos do dia, caindo quase 5%. Mas houve quem nadasse contra a correnteza pesada hoje. A Telefônica Brasil, a Vivo, atingiu a máxima de 52 semanas, subindo quase 3%. A Marfrig avançou mais de 2% e a Petrobras conseguiu sustentar uma alta de 2%. E falar de Petrobras nos leva diretamente para a análise das commodities em um dia altamente volátil. Analisar as commodities num dia como o de hoje é fazer a leitura exata do grau de nervosismo institucional. Elas funcionam como o verdadeiro termômetro do risco global. E a temperatura do risco estourou a escala no mercado de ouro. O metal brilhou forte, subiu mais de 2% e ultrapassou a incrível marca psicológica de $5.200 a onça. Bateu a máxima das últimas 3 semanas. Os relatórios citam o Jeffrey Christian, do CPM Group, que faz uma previsão ousada de novos recordes para o ouro no curto prazo. Ele aponta que a mistura da quietude no mercado asiático com a fervura geopolítica no Ocidente está criando uma tempestade perfeita de demanda por ativos reais. E isso estabelece um contraste fundamental com o mercado de criptomoedas. É uma discussão obrigatória hoje. Então, o que tudo isso significa para o Bitcoin?
A tese de que ele é o ouro digital sobrevive a dias de pânico assim, porque o comportamento foi o extremo oposto do metal físico. O Bitcoin despencou mais de 3%, perdendo aquele piso importante dos $65 mil logo após o anúncio da guerra tarifária. O movimento de hoje consolida a visão de diversos analistas institucionais. O relatório destaca a análise de Christopher Hamilton sobre isso. E qual a visão dele? A tese é de que o Bitcoin, no seu estágio atual de maturidade, opera essencialmente como um ativo de risco extremamente sensível à liquidez global. Ele deixou de se comportar como um porto seguro isolado do sistema tradicional. Então ele reage mais como uma ação de tecnologia. Exatamente. Quando o mercado reavalia os riscos de crescimento ou entra em pânico com tarifas que podem secar a liquidez, o Bitcoin reage com alta volatilidade e não com a resiliência do ouro físico. Fechando o panorama das commodities, temos o petróleo. O barril do tipo Brent ficou surpreendentemente estável, rondando a casa dos $71. Num mundo onde a geopolítica do Oriente Médio está sempre por um fio, a ausência de um salto no preço da energia chama atenção. E o que os dados nos indicam é que o medo de que novas tarifas destruam o crescimento global e a demanda por combustíveis serviu como um contrapeso perfeito para o risco de guerra. Mas tem um componente diplomático importante segurando os preços aí também. Estados Unidos e Irã agendaram uma terceira rodada de negociações nucleares em Genebra. Ah, as negociações em Genebra. Isso. Porém, o analista Tony C. Calmer faz um alerta pertinente para quem acompanha esse mercado. Ele classifica essa movimentação como um jogo diplomático de gato e rato. Washington não tem interesse em um choque do petróleo causado por conflito aberto. O que mantém um teto temporário nos preços. Sim, mas é um equilíbrio extremamente frágil que pode se romper com qualquer declaração mal colocada. E com tantos pratos gerando ao mesmo tempo, o que todos os nossos ouvintes devem monitorar para o resto desta semana? A poeira dos mercados vai baixar. A agenda sugere que a volatilidade continuará alta, viu? Há 3 grandes eventos no radar para ficarmos de olho. O primeiro envolve o Federal Reserve. O diretor Christopher Waller foi a público avisar que está ignorando completamente o ruído dessas tarifas temporárias nas suas projeções. Ou seja, ele não vai reagir de imediato. Não, a decisão sobre cortes de juros dependerá exclusivamente dos dados oficiais de criação de emprego em fevereiro, que saem apenas no dia 6 de março. E o segundo evento? O segundo ponto de atenção será a divulgação do Índice de Preços ao Produtor, o PPI americano, que sai nesta sexta-feira e vai dar o tom sobre a inflação industrial. E o terceiro evento, que tem potencial para balançar todo o setor de tecnologia, é o balanço trimestral da gigante NVIDIA, programado para quarta-feira. Os dados da S3 Partners que constam nos relatórios são de cair o queixo. São impressionantes. Eles revelam que a NVIDIA carrega hoje a maior exposição a posições vendidas a descoberto, o chamado short interest, de todo o índice S&P 500. É bom explicar. Para quem está fora do jargão diário das mesas, posições vendidas a descoberto significam que grandes fundos estão literalmente apostando bilhões que as ações da empresa vão cair, ou estão usando isso como uma proteção agressiva. E o volume assusta muito. Estamos falando de absurdos $50 bilhões apostando contra o papel. Se a NVIDIA apresentar um balanço espetacular na quarta-feira, esses fundos serão forçados a recomprar as ações rapidamente para cobrir seus prejuízos. O que pode gerar uma explosão de alta nos preços, o famoso short squeeze. É um barril de pólvora montado bem no coração da Nasdaq. Se conectarmos isso ao cenário geral que discutimos hoje, o panorama fica claro. A economia global está sendo impiedosamente espremida por 2 forças titânicas e simultâneas. De um lado, temos o protecionismo político operando por decretos de curtíssimo prazo, tentando reescrever à força as engrenagens do comércio mundial. E do outro lado, a inteligência artificial. Do outro, temos o avanço implacável da IA, que deixou de ser uma promessa futurista para se tornar uma ameaça real à estrutura de custos e aos empregos de colarinho branco tradicionais.
A principal lição de um pregão caótico como o de hoje, para quem cuida dos próprios investimentos, é sobre a importância crítica de uma alocação defensiva, carteiras diversificadas e a compreensão dos fluxos macroeconômicos. Como a dinâmica de juros que segurou o dólar no Brasil, que a gente explicou. Exatamente isso. Um resumo cirúrgico das forças que moveram trilhões nas telas de negociação. E para encerrar nossa exploração de hoje, eu gostaria de plantar uma semente para reflexão que não estava explícita nos artigos, mas que constrói sobre tudo que a gente acabou de discutir. Manda. Nós vimos que a nova tarifa global imposta por Washington utiliza a seção 122 da legislação comercial, que é válida por apenas 150 dias sem a necessidade de aprovação do Congresso. Isso levanta uma questão fascinante para quem nos escuta ponderar durante a semana o que acontece com a economia global, com as complexas cadeias logísticas e com o planejamento de infraestrutura das grandes empresas se os governos passarem a operar permanentemente com base em decretos de emergência temporários. É realmente possível construir o futuro da tecnologia e do comércio global trabalhando com janelas engessadas de apenas 150 dias? Essa é a grande provocação da nossa era. O capital, por sua própria natureza, exige previsibilidade e horizontes longos para construir portos, fábricas e data centers gigantescos. A política atual, por outro lado, parece estar oferecendo o extremo oposto. Fica o questionamento para todos refletirem. Agradecemos enormemente a companhia de todos que nos acompanharam em mais este mergulho profundo nos dados de hoje. Continuem acompanhando. Continuem curiosos, continuem fazendo perguntas difíceis e, acima de tudo, mantenham-se bem informados, porque o cenário geopolítico e tecnológico está mudando a cada instante. Um forte abraço e até a nossa próxima análise aprofundada.